vamos falar do Atlético? Vinícius Andrade já tá por aqui para trazer o destaque inicial do Galo nesta terça-feira. Diga lá, Vini. Vamos lá, um abraço, Rafa, Dimara, Lélio, daqui a pouquinho o Breno chegando também conosco. É o Atlético que já está na bela Maceió, treinou por lá hoje. Você já esteve por lá, Rafa, em Maceió? Cara, Maceió, velho, eu não conheço, você acredita? Conheço Aracaju, conheço o Recife. Tá faltando, Johnny People. Conhecido também como João Pessoa. Johnny People é bom. Johnny People é bom. João Pessoa é maravilhoso. Maravilhoso. Dizem que o rolê gastronômico em Maceió é muito bacana. Pretendo ir para comer vários camarões, viu, Vini? Daqui a pouco. Maravilhoso. É mesmo, de maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Já fica a dica aí, então pro Breno Galante. Daqui a pouco ele chega falando então, né, sobre as atualizações de Maceió. Mas o Atlético treinou hoje pela manhã, já está na capital de Alagoas, porque amanhã enfrenta o CRB. Aí a parada é Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. É o Atlético sem menosprezar adversário, né, Léo? Como você já tinha falado aqui, o CRB é uma das duas equipes que disputam a Série B, que estão nessa fase aí de oitavas de final, além do CRB, o Goiás, mas é parada dura para o Galo, até porque o CRB está invicto em casa na Copa do Brasil e também na Série B, vem de um empate com o Santos, então o Atlético não vai ter vida fácil e o Galo relacionou 26 jogadores, uma lista maior, porque o Atlético vai emendar 2 viagens. Depois da partida contra o CRB, o Atlético tem um compromisso diante do Criciúma e não vai voltar para Belo Horizonte. Já vai pegar aquele voo para Santa Catarina e por isso a lista é maior. Por exemplo, o Fausto Vera está junto com a delegação, mas não pode jogar pela Copa do Brasil, porque já atuou pelo Corinthians. Só que ele está junto com a delegação, porque depois ele segue viagem para Criciúma e vai jogar pelo Campeonato Brasileiro. O Lianco, por exemplo, pode jogar amanhã pela Copa do Brasil, mas não pode jogar contra o Criciúma pelo Brasileiro, porque foi expulso no último jogo. Mas as novidades mesmo dessa lista, Rafa, são Zaratio, meio-campista, e Rubens. Agora o Atlético tem um reserva aí pro Arana, viu? Finalmente. Eles estavam de fora há um bom tempo. Eles tinham já sido liberados pelo departamento médico na última semana, mas não foram relacionados para o jogo contra o Corinthians, pela primeira vez então sendo relacionados depois de se recuperarem da lesão. O Rubens, lesão no joelho mais grave, estava ausente desde março. A última partida dele foi na segunda rodada do Brasileiro, justamente contra o Criciúma, que o Atlético vai pegar no final de semana. E o Zaratio, há mais ou menos um mês, último jogo dele contra o Internacional. São opções para o técnico Milito, devem começar no banco de reservas. Bom, vou dar boa tarde primeiro ao Breno Galante, já vou debater algumas questões sobre a volta desses 2 atletas à lista de relacionados. Boa tarde pra você, Breno. Tá por onde aí em Maceió City? Um abraço. Um abraço, Rafa, boa tarde pra você, pro Vinícius, Dimara, Lélio, turma de casa que tá nos ouvindo. Tô aqui agora, cheguei no meu hotel, numa correria danada, porque cheguei praticamente quase na hora da entrevista do Matheus Mendes. Foi o tempo de deixar minha mala aqui no hotel e correr pro Hotel do Galo. Hoje o Matheus Mendes, né, deu uma coletiva, falou sobre a expectativa dele pro jogo contra o CRB pela Copa do Brasil e disse que ele está dando uma dor de cabeça boa pro Milito. Na hora da volta do Everson, que vai ser uma dor de cabeça boa pro Milito fazer a escolha. Eu acho que o Milito vai optar pelo Everson, né? Mas o Matheus Mendes tem feito grandes atuações. Movimentação por aqui, Rafa, em relação a esse jogo de amanhã, é muito discreta. O CRB jogou por aqui no sábado, empatou com o Santos, que é o líder da Série B, e colocou 13 mil pessoas aqui no estádio, que tem capacidade para 19 mil pessoas. Só que até agora, só 7 mil ingressos vendidos, sendo 300 para a torcida do Atlético. Parece que nessa Copa do Brasil aí o pessoal não tá levando muita fé, mas a gente sabe que é um jogo difícil. Vinícius falou aí das novidades, né? Do Zaratio e do Rubens. Agora eu quero só falar rapidamente algumas situações de bastidor aqui, porque como eu tive lá no hotel do Atlético, aí você fica ali no meio da turma, vê os jogadores passando pra cá e pra lá, foram fazer o treinamento lá no CT do CSA agora na parte da tarde. Eu questionei algumas pessoas sobre a situação do Alan Franco, sabe, Rafa? Porque me preocupa muito essa questão da gestão do grupo, né? Porque o Alan Franco tendo um grande momento no Atlético, de repente ele sai para chegar o Fausto Vera. O Fausto Vera já chega e já senta na janela, né? E aí eu questionei se isso não poderia ser um problema até para a gestão do grupo, para desmotivar
o Alan Franco. E aí me falaram que o Milito tem muito tato com os jogadores. Que até nessa questão de mudanças de um jogo pro outro, que ele faz questão de conversar com cada jogador e explicar a ideia dele, e que com o Alan Franco não foi diferente com a chegada do Fausto Vera. Fiquei um pouco mais tranquilo, me falaram que ele tem o grupo nas mãos e que ele consegue gerenciar e administrar isso muito bem. Me dá uma tranquilidade maior, porque ele vai ter problemas por aí, dor de cabeça boa, né? Ainda mais com o Zarate voltando, né, Rafa? Pois é, ontem foi até um tema que a gente trouxe, né? A discussão, a baila, né? Falando sobre a titularidade do Fausto Vera, se teria algo que justificasse, né? Talvez o único ponto que a gente conseguiu achar aqui é o fato dele ser um homem de confiança do Milito, porque já foi treinado pelo Milito no Argentinos Júniors. Lélio Gustavo, rapidamente, quanto ganha o Galo com a volta de Zaratio e Rubens, hein? Bastante. Um abraço pro meu cardiologista, o doutor Marcelo Guimarães, que tá na nossa escuta, e é atleticano. Olha, ganha muito, porque o Zaratio, ele até então era o motorzinho do time, assim mesmo, quem definiu foi o técnico Gabriel Milito. E o Rubens, aí o Atlético já não precisa mais, quer dizer, ele é um improviso, né? Mas ele pelo menos já é um jogador que pode vir a substituir o Arana numa ausência. Eu espero que ele esteja totalmente recuperado, porque no momento de crescimento dele, muito nítido na temporada, ele se contundiu, fazendo gols aí no Campeonato Mineiro e tal, mas são duas grandes notícias essas aí. Eu espero que o Zaratio realmente, o pessoal tenha tratado dele direitinho, porque essa ausência é para ele se recuperar e aguentar aí até o final do ano, se Deus quiser, né? Tomara. E o Zaratio, Rafa, não sei se você concorda comigo, o Lélio, o Breno, o Vini, mas ele fez uma falta danada no último jogo. Teve hora que eu falei assim, pelo amor de Deus, se esse moço já tivesse, por que não trouxeram ele pelo menos pro banco? Porque, né, o Vera não foi bem, aí o Alan Franco entrou, aí ok, o Milito falou, errei na escalação, né, tive um olhar diferente pro jogo do Corinthians, não fizeram o que eu imaginei que ia fazer, ok, mas que o Zaratio fez uma falta danada, fez. Eu acho que até essa questão da questão aí Vera ou Alan Franco, ela pode ser diminuída em relação à presença do Zaratio, porque assim, ele em totais condições não tem a menor chance do Atlético entrar como titular, com o time titular sem o Zaratio como titular, não tem como. Não tem como. Em determinados jogos você até pode, né, utilizar ali, né, um ou outro, com outro tipo de jogo, mas para esse jogo que o Atlético quer, chegando com os quadros, chegando com muita gente ali na frente, saindo da marcação terrível, como foi contra o Corinthians, se você não tiver Zaratio, meu filho, pode esquecer. Poder pode, mas só tem que parar de inventar o Fux na lateral direita e o Batalha na zaga. Dá pra fazer um meio de campo muito forte o Atlético. Mas o Batalha na zaga já é página, assim, já é decretado pro Milito. Beleza, então, pode ser, que é o Batalha e o Júnior Alonso, beleza, então ele coloca o Fux no banco e coloca o Saravia pra jogar na lateral direita. Que foi a modificação que ele fez e que deu certo. Não tem problema bota nenhum. Também o Scarpa pra ficar jogando mais defensivamente do que ofensivamente, como foi no jogo contra o Corinthians, né? Sobre a situação do Zaratio, amanhã até é provável que ele comece no banco, porque tá voltando de lesão, incômodo no pubis, na região do pubis. Só que o Milito foi até perguntado na última coletiva e se o Zaratio poderia fazer uma função de segundo volante, porque a briga no meio de campo vai ficar pesado, ou o Otávio, ele está à frente dos demais, porque vem jogando muito bem, então acho que ele não mexe no Otávio, aí a disputa fica Fausto Vera, Alan Franco, nesse momento o Vera está à frente. Só que aí entra o Zaratio na parada. Exatamente. Só que o Milito falou que entende que o Zaratio, ele briga mais do meio pra frente. E aí, brigaria com o quarteto de frente, que também é muito difícil de mexer. Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk. Onde que o Zaratio vai entrar nesse time? É o que o Milito chamou de bendito problema, segundo ele. Aqui, o Lucas Gonçalves trabalha no Atlético, mas não? Tá lá. Pois é só o técnico conversar com ele, falar, o Zaratio, quando eu coloquei ele pra ser volante, ele jogou muito. Você lembra? Sim. Antes do Cuca chegar? No início do Campeonato Mineiro ele jogou. Mas o problema é que os caras chegam, parece que ninguém sabe conversar, né? Então, aí... Ou será que eles querem ouvir, né? É por isso que eu falo, o Atlético faz uma falta danada, um diretor técnico.
sabe? Discutia isso com o Vini na cabine no domingo. Falei, o cara vai e chega lá, fala, meu camarada, deixa eu te falar, o outro ele sabe jogar assim, viu? Exatamente, tá falando exatamente isso com o Vini. Falei, eu acho que eu não vejo, e aí vou ser muito sincera, Rafa, não vejo nem no Vitor, nem no... Como é que chama o outro que tá lá? O CEO do... o CEO, essas figuras que chegam e falam assim, ô Milito, deixa eu te dizer, não tá dando certo não, olha aqui, o moço, né, tava aqui 500 mil anos, já jogou de fulano, já chegou, não vejo esse poder de dizer pra ele assim, olha aqui, vamos discutir aqui, ó, porque esse é o trabalho do diretor de futebol, não sei se as pessoas sabem, mas esse é o trabalho do diretor de futebol, é chegar pro treinador e falar assim, meu filho, olha, tá bacana, eu sei que você quer fazer esse esquema, mas não tá dando. Entendeu? Não tá legal. O Zarate, quando entra, faz isso. Não vejo essa pessoa no Atlético. E é uma coisa que me preocupa, não pra este momento, né? Que quando tá bem, tá tudo bem, né? Mas é pra frente. À medida que você vai tendo esses jogadores voltando e tudo mais, alguém que chega pro Milito e fala assim, não tá legal. É uma questão até que eu já tinha abordado também aqui. Sobre as soluções caseiras do Atlético. Nada contra o Vitor, é um ídolo do clube, mas pra mim ainda não tem, né, o estofo suficiente para ser um diretor de futebol de um clube do tamanho do Atlético. Você perde um Rodrigo Caetano, que com todas as falhas de contratações, nem sempre tudo ele vai acertar. Tem muita contratação que a gente pode até questionar, feita pelo Rodrigo Caetano na época que estava no Galo. Pode. Mas a diferença é abissal entre o Rodrigo Caetano e o Vitor. E aí, até uma preocupação também, que tem certeza, né? E se der ruim? O Vitor sai com o filme queimado? Olha o que aconteceu com o Falcão no Inter. O Falcão era um ídolo dentro das 4 linhas, foi treinar o Internacional e aí se queimou com parte da torcida. Rogério Ceni treinou o São Paulo, colocaram ele no esparro, desculpe a expressão, mas foi assim, pra treinar o São Paulo. No Flamengo, Zico no Flamengo. Também. Então, é difícil. O Falcão na seleção brasileira. Sim, também. É uma linha muito tênue. Você não deixar que a imagem do cara que foi ídolo dentro das 4 linhas, que ela se arranque, ela se queime por conta de colocá-lo no outro cargo. Não é que ele não tenha competência para isso, ele pode até evoluir no futuro, desempenhar essa função, mas no momento não vejo o Vitor tarimbado suficientemente para ser diretor de futebol do Atlético. 5h56, faltando 4 minutinhos para 6. Vini, tem mais algum detalhe? Vamos falar aí do Galo ainda nesse primeiro bloco. Beleza, vamos falar então sobre a grana, né? Que todo mundo tá de olho nessa Copa do Brasil. O Atlético já faturou até o momento 5,67 milhões em premiação. O Atlético entrou na terceira fase e quem avançar para as quartas de final vai embolsar 4,515 milhões. Uma grana boa que pro Atlético é excelente, mas se for olhar sob a ótica do CRB, salva a temporada inteira, né? Então, assim, o CRB, por mais que o Breno até falou, né? A torcida não tá engajando tanto para esse jogo, mas é o confronto da vida do time de Maceió, porque pode faturar uma grana que talvez ele não vai conseguir ao longo da temporada inteira. E um outro detalhe é sobre o Guilherme Arana, que se entrar em campo, como deve ocorrer, vai completar 200 jogos com a camisa atleticana. O tempo passa rápido, né? 200 jogos, ele que nesse período venceu 113 partidas, empatou 50 e perdeu 36, um aproveitamento muito bom, 19 gols e 32 assistências. Números altos, até por se tratar de um lateral esquerdo, o Arana, que foi importantíssimo nas conquistas recentes do Atlético. É bom que ele tava lá, né? No sertão de Pernambuco e sabe que Copa do Brasil tem que jogar, né? Ah, é mesmo? Já tava no Galo na eliminação pros Afogados, né? Jogou. Tava lá. Cara, a gente tá nessa onda de ficar... Passa rápido mesmo. Passa. A gente tá nessa onda, Breno, de ficar falando, né? Tomar cuidado com o CRB, o jogo é jogado dentro das 4 linhas. Até um papo em off que rolou na redação, a gente acaba trazendo pro ar, mas não vamos muito longe em 2019, quando rolou a eliminação pro Afogados, não, tá? Foi 19? 20. Não vamos até 2020, não precisa voltar 4 anos no tempo, não. Vamos falar do Galo Esporte? Isso. Que o Galo domina o esporte jogando em casa e poderia ter feito ali um placar, construído um placar muito mais elástico, maior. Aí chega lá no jogo da Ilha do Retiro e passa um sufoco absurdo. Então, assim, o esporte, hoje em dia ele tá na Série B. Ele é um time que
teoricamente tem tudo para brigar para subir da Série B para a Série A, mas ele está na Série B. O Atlético entrou naquele jogo perdidaço e quase a passagem, né, de vaga, de fase, a classificação vai pro vinagre, porque o time estava totalmente perdido, e nós estamos falando de um time que hoje está na Série B, mas é o Sport Clube do Recife, que é um time tradicional. É dentro das 4 linhas que a parada será resolvida. Ô Breno Galante, você falou aí sobre a questão da torcida do Galo, né? Presença de torcedores, torcida do CRB e também torcedores do Galo. Eu tava vendo aqui que tem consulado do Galo aí em Maceió, né? Tem a Ala Galo, não é isso mesmo? É isso mesmo, e a gente espera que eles apareçam em peso, né, no estádio. Hoje à tarde eu estive lá no hotel para acompanhar a entrevista com o Matheus Mendes. Tinha 3 torcedores, o pai e 2 filhos lá, que são aqui de Maceió. Bati um papo com eles, aguardando para ver se conseguiriam tirar uma foto com o Hulk, pegar um autógrafo, né? Vamos torcer para que amanhã o pessoal vá em peso, o Atlético precisa disso. Ô Rafa, o que você disse aí tá na história do Atlético na Copa do Brasil. Nós vamos lembrar de Criciúma, nós vamos lembrar de Goiás, tem várias histórias aí que o Atlético tem que tomar todo o cuidado para jogos como esse por aqui. E só para poder fugir um pouco no assunto, mas para poder também falar mais uma coisa de bastidores, né? Essa situação do Lemos ter dado para trás, ela não foi muito bem vista internamente pela cúpula do Atlético, não, viu, o Rafa? Se o Lemos tá achando que ele vai continuar ganhando oportunidade por aqui, eu acho que ele não vai jogar, não, viu? Mas tô com essa desconfiança, ainda mais com esse tanto de zagueiro que tem por aí. O pessoal do Atlético tava dando como certa a ida dele pro São Paulo, que era o melhor caminho para todo mundo, hein? Isso que eu ia te perguntar, diante de tantos reforços, né, que chegaram aí nessa janela do meio do ano, e da volta de Alonso e a chegada do Lianco, eu também acho que o Lemos agora, cara, não sei se vai treinar em separados, vai ser afastado do elenco nem nada, não, mas foi dele então, né? A negociação melou porque ele não quis ir pro São Paulo, é isso, né? Ele não quis, e aí me comentaram aqui, olha, ele perdeu uma grande oportunidade, porque o São Paulo é uma grande vitrine, lá ele iria jogar, aqui com a chegada dos 2 jogadores, os 2 zagueiros, aí me elencaram a lista de zagueiros, o Lemos é o último de prioridade do Milito, até o Rômulo tá na frente do Lemos, o Rômulo que nem viajou, né? Que é uma outra situação, né? Quando você tem muita gente boa do time, tem isso, né? O Rômulo apareceu muito bem naquele jogo contra o Fluminense, teve algumas oportunidades, pra mim tava crescendo o futebol dele, mas agora vai perder chances aí por conta das contratações, né? E são jogadores capacitados, né? Mas nessa aí eu acho que o Lemos, o Rafa, bobeou, porque pra ele eu acho que ele tem contrato até o final do ano que vem, né? No Atlético, mas eu acho que pra ele seria bom, pro São Paulo seria bom, e pro Atlético seria bom. Agora, eu não vejo ele tendo oportunidade nesse time não, viu, Rafa? Até na sua matéria, né, Vini, que tá lá no portal otempo.com.br/esportes, lá na aba do Galo, falando que a diretoria alega que ele não aceitou a proposta, mas que também não tem nenhuma pendência financeira entre o Galo e o jogador. Poderia ser um empecilho do tipo, me paga o que vocês me devem, aí sim eu penso na negociação. Então também não era o caso, né, Vinícius? Até porque o Atlético estava muito interessado nessa negociação. Pro Atlético seria bom, você empresta um jogador que não está sendo utilizado pelo treinador, São Paulo iria bancar o salário, empréstimo, então todo mundo tava gostando dessa ideia, só que na hora decisiva o Lemos não quis realmente aceitar essa proposta, não chegou a um acordo financeiro com o São Paulo. Então agora vamos ver qual vai ser o futuro do Lemos. O Lemos que tem 6 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro, então se completar mais uma partida, fica impossibilitado de transferir para outro clube da Série A. A janela fecha quando? Só em setembro. Só em setembro. Se não me engano, tem 3 mais de um mês e setembro. pouco aí. Muita coisa pra acontecer. Mas eu acho que nessa aí foi difícil, porque ficou parecendo que o atleta devia alguma coisa pra ele. Não é verdade. Quando pegou a questão financeira, foi porque ele ganharia um bônus, vamos dizer assim, pra poder executar a transferência. Então, era nisso que eles estavam falando, não era bem, né? Mas acabou pegando ruim pro atleta. Parecia que o atleta tava devendo pra ele, não é verdade, né? Lélio, você acha que o Lemos nessa passagem chegou em fevereiro de 2023, já jogou 55 jogos, 3 gols com a camisa do Galo. O papel não é de fazer gol, é de defender, de zagueirar. Você avalia como essa passagem do Lemos até o momento aqui no Atlético? É um jogador que eu não dispensaria assim.
Outro dia mesmo, o Atlético não tinha nem zagueiro pra escalar, sabe? Mas agora chegaram o Lianco e o Júnior Alonso. Bom, o Lianco foi expulso com quantos minutos? Foi ficou em campo? 6 minutos. 6 minutos, Entendeu? E o Lianco é assim mesmo. O Igor Rabelo foi expulso, não tinha outro zagueiro pra colocar no lugar. Tem que ficar aí. E o Igor também, né? A gente já ouviu, já trouxe aqui, não tá muito satisfeito, tá querendo proposta. E eu vou te ser muito sincero, eu não acho o Lemos dos piores que o Atlético tem. Eu também acho que não. Pelo contrário, eu acho que ele se contunde, tem alguns problemas nessa questão, mas não acho ele um zagueiro assim, dispensa. E é um bom cobrador de faltas, porque o Hulk não deixa ninguém cobrar falta também. Fominha, né? Quando o Hulk não esteve, que foi na rodada de abertura do Campeonato Mineiro, o Lemos fez gol, né? Contra o Patrocinense. Sim. Mas o Lemos que veio a pedido do Cudê, à época, e não caiu muito nas graças do Milito. Pois é. Por isso que a política dentro do clube ela tem que ser diferente. Quem contrata é o clube. Ele vai apresentar pro técnico aqui, ó. Nós temos uma lista aqui, escolhe aqui. Quer esse? Porque nós estamos de olho nesses 3. Você tem um para escolher. Então vai ser do clube. Não vai ser herança do treinador. Né? Como acontece em vários e vários clubes do Brasil e mundo afora, para falar a não ser, quer dizer, mentira, no Real Madrid não tem, quem contrata é o presidente, ele faz a vontade dele, quero esse, vou contratar, o técnico, não quer não, então você vai embora, tchau. Mas lá também é fácil de aceitar, né? Não, tudo bem, mas quem contrata é ele. Quem contrata é o presidente. Mas a gente já teve o Pedro Lourenço falando também. Eu contrato pra ele fazer jogar. Quem vai contratar é o Cruzeiro, porque eu não quero dar depois jogador que não vai dar certo. E tá corretíssimo. Bom, tem alguns ouvintes se manifestando sobre a questão do Lemos aqui no superchat do YouTube. O Gleison Santos tá falando o seguinte: Lemos é simples. Com certeza o São Paulo ofereceu a ele menos grana do que ele ganhou no Galo. Pode ser. A Marina Rosa, Lélio disse tudo, deixa o Lemos quieto aqui. E tem também a Josiene Silva, falando que o Lemos joga muito, o Galo tá dando mole. Contundiu porque o Batalha tava machucado e ele tava cumprindo 2 funções dentro de campo. Numa boa, na bola dividida aí, Lemos versus Igor Rabelo, tá, Breno Galante? Igor Rabelo, eu acho que é muito melhor você negociar o Rabelo e deixar o Lemos. Não que eu seja fã do Lemos, mas entre ter a possibilidade de negociar o Igor Rabelo e o Maurício Lemos, acho melhor negociar o Igor Rabelo, Breno. Mas é mais difícil, Rafa, porque o Igor Rabelo já fez mais de 6 jogos no Brasileiro, então aí ele fica limitado à Série B ou ao exterior, né? O Lemos, com essa situação de não ter completado 6 jogos, você tem um leque maior, porque, por exemplo, o Rabelo não quer jogar a Série B, né? Ele deu até uma entrevista pra mim na Zona Mista no último jogo e ele disse, só sondagens chegaram e eu quero cumprir meu contrato com o Atlético, contrato até o final do ano que vem, eu quero continuar por aqui. Essa é uma questão complicada, né? O desejo do jogador. Acho que a saída do Rabelo mesmo, só se fosse uma proposta do exterior. Série B, eu acho que ele não vai de jeito nenhum. E só para poder, a gente tá falando só desses jogadores aí, né? Essa questão do Lemos, o Lemos é a 7ª opção do Milito. Olha pra vocês verem, é a 7ª opção, tem 6 zagueiros na frente dele. E outro que perdeu espaço também é o Igor Gomes, que vale a pena a gente lembrar que outro dia mesmo era titular do Milito e já tem 5 jogos que ele fica no banco e não entra, Rafa, então já são sinalizações aí. O caso do Igor Gomes, já me falaram que é por causa da qualidade do meio de campo do Atlético. Chegaram muitos jogadores com muita qualidade e que ocuparam o espaço e por isso ele perdeu aí o espaço nesse meio de campo, viu, Rafa? Abraço pra você, eu vou ver se à noite, hoje, eu saio por aqui. Você tem alguma dica, Rafa, aqui de Maceió, não? Não conheço a cidade, essa eu vou ficar te devendo, viu, garoto? Você tem dica pra ele, Vini? Não, de Mara que tem. Você tem dica de Mara? Eu falei, jantar. Breno, que a gente indicar, porque aí tem caranguejo maravilhoso. Aí, ó. Maceió é maravilhoso nisso, né? Se você gostar também, tem ali os restaurantes com buchada. Eu não sou fã, mas Deus tem também. Mais. Melhor não, viu, Breno? Ali da praia. Mas caranguejo é fantástico. Cara, vou contar, vou derrubar aqui. Olha,
Vou derrubar o Daniel Seabra aqui. Ele sabe que eu sou chato pra esse negócio de comida muito tradicional. Eu fujo da palavra iguaria. Iguaria. Primeira coisa que Seabra foi de férias pra Salvador. Me indica um restaurante pra comer buchada de bode. Eu mandei pra ele google.com. Pesquisa lá. Fica a dica, viu, Breno? Se você nunca comeu buchada, não vai não, que é forte, viu? É difícil. Não. Mas caranguejosa. Isso não faz minha linha não, e eu vou decepcionar a todos porque eu não gosto de frutos do mar. Hoje eu vou procurar uma churrascaria por aqui. Grande abraço pra vocês. Até amanhã. Lamentável Valeu. sua postura, Breno Galante. Mas eu vou te perdoar, Não é igual dobradinha, não, hein? É mais forte. Deve ser bom, hein? Vai na fé. Tem muita gente que gosta, não é a minha, mas Nem muita gente gosta. Conversa com seu pitu antes, meu chapa, e manda ver. Nossa, É Deus. tipo isso aí que eles fazem. Se eu posso comer uma carninha de fumeiro com a banana da terra, aquele purê de aipim com feijão de corda, Mas eu não vou caçar churrascaria isso aqui, não. churrascaria em Maceió, vem aqueles camarões enormes também. Deve vir também, mas eu acho que ele não come frutos do mar em geral. Ele Breno não come Galante, nada, você né? me decepciona, viu? Amanhã o Breno volta com a gente direto lá do Rei Pelé, direto de Maceió, pra falarmos mais do Galo, e daqui a pouquinho, no último bloco, tem o giro final contigo, viu, Vini? Fechado então, Rafa. Daqui a pouco tô de volta.